Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus, és bem-vindo para falar conosco, Senhor. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje o nosso bate-papo, quero falar com vocês sobre o perfume da obediência. Olha que tema mais lindo. Nosso texto base está lá em Efésios 5, versículo 2, que vai dizer assim, Efésios 5, versículo 2, se tu quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Palavra do Senhor, em aroma suave. E daí, para mim, logo que eu li isso, assim, nossa, em aroma suave, já surgiu a pergunta, né, gente? Para mim, né? Como é que um sacrifício tão grande, tão doloroso como Cristo passou por nós, pode ser chamado de aroma suave? E eu vou dizer para ti que a resposta está em toda a narrativa bíblica. O perfume, gente, sempre esteve ligado à presença de Deus.
Quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, havia um altar exclusivo para o incenso. Lá em Êxodo 30, no início da Bíblia, Deus manda preparar um incenso com uma composição específica. Ele seria tão santo que não poderia ser produzido para uso comum, somente para usar ali naquele lugar. Sabe por quê? Porque aquele perfume representava algo que pertencia somente a Deus. O aroma subia continuamente diante dele, simbolizando a adoração e a comunhão. O perfume nunca foi apenas perfume. Era uma linguagem. Era como se Deus estivesse nos ensinando, nos dizendo, na verdade, existe alguém que deseja estar na presença do Senhor. Deus nunca procurou o cheiro, gente. Ele procura o coração. Mas ele usa o aroma, o cheiro, para simbolizar isso. Aqui é uma grande chave, se tu prestar atenção e conseguir entender. Porque quando Noé saiu da arca, presta atenção nisso aqui. Quando Noé saiu da arca, ele ofereceu um sacrifício. A Bíblia diz que Deus sentiu um aroma agradável. Isso está lá em Gênesis 8, versículo 21. Mas Deus precisava sentir esse cheiro? Eu acredito que não, gente. Mas o que chegou até ele foi a gratidão e a fé daquele homem, porque Deus havia honrado ele. Então, o que subiu como aroma foi a gratidão de Noé. Foi o coração dele rendido ao Senhor, que o Senhor havia cumprido aquilo que havia prometido a Noé. Demorou anos. Demorou anos. A família de Noé, leia a história, conheça a Bíblia, gente, conheça a história de Noé, vale muito a pena conhecer a história dele. Porque num tempo onde não chovia, Noé nunca tinha visto chuva. E o Senhor diz para ele, faz uma arca, porque vai cair chuva do céu. E Noé obedeceu. Mesmo sendo zombado pela cidade, mesmo a família dele enfrentando dificuldades por causa dessa promessa que Deus havia feito para ele. Então, quando Noé desce da arca, quando ele desce da arca e faz ali uma oferta de sacrifício, o que sobe até Deus, até Jesus, não é o cheiro do sacrifício, não é o cheiro daquela fogueira. É o cheiro da gratidão que Noé estava demonstrando. Esse foi o aroma que subiu até Deus. O que chegou até ele foi gratidão e a fé daquele homem. Da mesma forma, gente, tu pode analisar quando Israel oferecia sacrifícios apenas por obrigação. Deus dizia que não suportava aquelas ofertas. O mesmo altar podia produzir um aroma agradável ou algo que Deus rejeitava. A diferença nunca foi o animal que estava ali em sacrifício. A diferença sempre foi o coração da pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício. Se realmente aquela pessoa estava em gratidão,
Ou estava fazendo aquilo só para mostrar para os outros, só para os outros verem, ai, tá vendo como eu obedeço, eu estou fazendo o sacrifício. Não é assim. Porque Deus cuida o nosso coração. E aí, chegamos à cruz. Imagina comigo aquela cena, gente. Não havia flores, não havia perfumes caros, não havia beleza, havia sangue, madeira, pregos, dor, silêncio. Aos olhos humanos, aquilo tinha cheiro de morte. Mas aos olhos do Pai era o perfume mais precioso que alguém podia fazer subir aos céus. Por quê? Porque nunca houve uma obediência igual a de Cristo. Sim, durante toda a Bíblia, desde o início, a gente vê muitos homens obedecendo ao Senhor. Mas nenhum desses homens obedeceu de uma forma tão perfeita, tão total e integral como a oferta de Cristo. Porque Jesus, gente, ele não apenas morreu, ele se entregou. Ele permitiu que ele fosse morto por isso. Cada passo rumo ao Calvário dizia a Deus: Pai, eu te amo mais do que amo a minha própria vida. Foi isso que perfumou o céu. Foi esse aroma que inundou os céus. E eu creio que permanece até hoje esse aroma de obediência fiel e integral de Cristo ao seu Pai. Gente, o perfume da obediência ainda existe. Ainda existe. É aqui que o estudo chega até nós. É aqui que esse bate-papo entra. Porque toda vez que alguém perdoa, quando seria muito mais fácil guardar mágoa e ressentimento, essa pessoa que perdoou permanece fiel quando ninguém está vendo. Ela serve sem buscar reconhecimento. Ela ama quem o feriu. Escolhe obedecer mesmo quando isso custa caro. É um perfume invisível, é um aroma invisível. Mas não é porque nós não estamos vendo que esse aroma não está subindo até o Senhor. E ninguém talvez perceba, gente, mas Deus percebe. E aqui é um ponto muito importante de nós entendermos. Porque quando a gente perdoa, quando seria muito mais fácil guardar mágoa e ressentimento, nós estamos obedecendo. E não é aquele obedecer para mostrar para os outros, para que os outros vejam, olha como eu sou boa, olha como eu já aprendi a palavra. Tá vendo aquela pessoa lá, ela me fez isso, mas eu perdoei. Os fariseus faziam isso. Não foi isso que Cristo veio nos ensinar. Aquele que perdoa em silêncio. Aquele que sabe o quanto está custando perdoar. É esse aroma. Que não é para ser visto pelos olhos humanos, mas é para ser sentido pelo nosso Senhor que está no céu. A obediência continua tendo aroma, sim. Maria entendeu isso, gente. Quando Maria de Betânia derramou o perfume sobre Jesus, e isso está descrito lá em João 12,
A casa inteira ficou cheia da fragrância. Esse perfume, ele durou alguns momentos, talvez algumas horas, talvez dias, uma semana, um mês. Mas o fato é que num determinado tempo aquele cheiro acabou. Porque outro perfume encheria aquele ambiente, aquela casa, aquele lugar onde eles estavam, que era o perfume da obediência do próprio Cristo. Porque Maria ungiu o corpo, mas Jesus entregou o corpo dele. Ela derramou um vaso, ela derramou, mas Cristo derramou, ele derramou a própria vida. E eu quero te contar, gente, que enquanto eu estava lendo e pensando nesse bate-papo, algo me chamou a atenção. Porque depois da ressurreição, a Bíblia nunca diz que o túmulo ficou perfumado pelos aromas levados pelas mulheres. Tu já prestou atenção nisso? Eu vou repetir. Depois da ressurreição, a Bíblia nunca disse que o túmulo ficou perfumado pelos aromas levados pelas mulheres. Os perfumes preparados por elas não foram usados, porque Jesus já havia ressuscitado. Tu percebe esse fato, esse detalhe que faz toda a diferença? Os perfumes que elas estavam levando, que elas levaram, não foram usados, porque Jesus já havia ressuscitado. É como se Deus estivesse mostrando que nenhum perfume humano poderia acrescentar algo ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Gente, o verdadeiro aroma agradável já havia sido oferecido ao Pai na cruz. Nenhum perfume que elas estivessem carregando poderia acrescentar algo. É como se Deus estivesse nos mostrando, nos ensinando que não há nada que nós possamos fazer, como vis humanos que somos, que venha a acrescentar qualquer coisa naquilo que Cristo fez. Porque o que ele fez é perfeito. E nas coisas perfeitas de Deus, não tem como nós, humanos, acrescentarmos alguma coisa. Pelo contrário, é Ele quem acrescenta mais. É sempre Cristo quem vai acrescentando mais. Mas como? Cada vez que o nosso Consolador, amado Espírito Santo, convence um espírito, uma alma, um ser humano, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é acrescentado. Cristo permite que seja acrescentado, mas porque Ele permite, e não porque nós possamos acrescentar alguma coisa. Até nisso Ele é perfeito. Em todas as coisas, em tudo Ele é perfeito. Porque a palavra nos ensina que quando uma pessoa levanta a mão e confessa com a sua boca que Cristo Jesus é o único Senhor suficiente e Salvador na sua vida, a Bíblia nos ensina que há festa no céu. Porque aquilo que Cristo, o perfeito sacrifício de Cristo, ele permite que aquela decisão, aquela pessoa seja acrescentada aquilo que ele fez. E o mérito sempre será dele.
Amém? Vamos orar? Pai, muitas vezes nos preocupamos com aquilo que as pessoas enxergam. Oh, meu Deus! Mas tu olhas para aquilo que sobe até ti. Ensina-nos a viver uma vida cujo perfume seja a obediência. Que nossas escolhas, nosso amor, nosso perdão e nossa fidelidade sejam um aroma agradável diante do teu trono. E quando obedecer for difícil, lembra-nos do perfume que Cristo exalou ao entregar-se por nós. Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Gente, eu preciso dizer uma coisa. Mais uma, né? Antes da gente encerrar. Esse estudo me lembrou uma série que fizemos sobre o noivo. Que viemos falando agora nos últimos dias, né? Sobre o noivo. Lá nós vimos o amor de Cristo. Aqui nós vemos o aroma desse amor. Eles se complementam de uma forma muito linda. Acho que esse é um daqueles temas que ficam no coração da gente por muito tempo, porque nos fazem lembrar que Deus não mede a nossa vida pela aparência da entrega, mas Ele mede pelo amor e pela obediência que motivam essa entrega. Amém? Se essa palavra falou contigo hoje, não desperdice, gente. Não ignore. Porque Deus não nos chama só para ouvir, mas para participarmos, para nós sermos ação e reação aqui nesse mundo. Nós somos sal na terra e precisamos temperar. Amém? Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.